Voltamos, estamos na tentativa aqui da internet, mas acredito que agora vai estar tudo certo. Oi, Cris. Mari voltou. Vou te procurar aqui, Mari. Vídeo. Minha voz tá estranha, Cris? É porque eu acho que eu tava com o som ligado. Me fala aí se melhorou. Parece que tá com efeito? É a internet. Apareceu, Mari? Eu tô te vendo. Não te vejo. A Cris falou que minha voz tá estranha. Fica parecendo que eu tô falando como um Aqui robô. Mas pra mim tá normal. deve ser a internet. Vamos fazer o Uhum. seguinte? Vamos começar assim mesmo. Mesmo que eu não te vejo, caso você esteja falando, você me vê, então eu vou tentar esperar você finalizar para poder entender e fazer uma pergunta ou entrar na conversa para a gente não atropelar uma outra, Certo, né? Porque eu certo. não consigo te localizar aqui, não. Mas vamos. Então, o tema hoje é liderança cristã nos negócios, né? Provérbios 16:3, que diz assim a palavra do Senhor: Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Este é o texto, este é o tema, e a Mari vai fazer agora a apresentação dela e nós vamos trocar aí algumas informações com relação a esse tema. Sim. Boa noite para todos. O meu nome é Mariana, Mariana da Costa Lima. Eu sou casada com o Odair. Sou serva de Deus. Congrego na Igreja Batista do Rio Seco, primeira Igreja Batista em Rio Seco, Saquarema, juntamente com a Rose, né? E outras irmãs maravilhosas que eu já estou vendo aí na live. Então, e sou confeiteira, né? Minha profissão, eu sou dona de uma confeitaria. E é isso. E como que foi essa sua trajetória, né, para você chegar na confeitaria? Você sempre quis trabalhar com isso? Conta aí um pouquinho como é que foi essa sua trajetória. Não, geralmente quem trabalha com confeitaria fala que sempre gostou, né? Quando era criança, de fazer doce com as mães, com as avós. Eu nunca gostei de nada de cozinha. Literalmente, não gostava de cozinhar. Eu comecei a cozinhar quando eu me casei e aí comecei a ter que aprender as coisas, né, para fazer. E aí comecei a comprar umas revistinhas de banca de jornal e executar a receita de bolo para a gente comer em casa mesmo. E fui gostando do negócio, né? Aí comecei a fazer, as pessoas começaram a gostar. E quando eu vi, eu já estava fazendo bolo para aniversário de fulano. Começamos a fazer o bolo para fora. E assim começou a Doçuras da Mari, desse jeito assim muito despretensioso mesmo. Você se lembra para quem foi o primeiro bolo da Doçuras da Mari? Olha, o primeiro bolo eu não me lembro, mas eu me lembro que eu fiz um bolo eu me aventurei, né, a fazer um bolo de 15 anos da sobrinha do meu esposo, que é a nossa sobrinha Luana. Ela vai lembrar disso com certeza, até hoje ficou guardado na memória de todo mundo. Eu não sabia muito bem fazer e eu me aventurei a fazer um bolo de 2 andares para os 15 anos dela. E foi Deus que segurou aquele bolo em pé, porque depois que a gente vai aprendendo as coisas, a gente vê assim, nossa, como que eu fiz isso? Eu fiz o bolo sem estrutura nenhuma, botei um bolo em cima do outro e graças a Deus deu tudo certo. Mas Tava o bom. primeiro bolo, deu certo, graças a Deus. Mas foi a mão de Deus mesmo, porque eu fiz tudo errado. Mas é assim, né? Começando, vai treinando e hoje é a Doçuras da Mari, Sim. né? Mas vamos esperar um pouquinho para falar da Doçuras da Mari. Vou te fazer a primeira pergunta. Voltada para o texto, né, que nós lemos, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Como você interpreta a ideia de consagrar ao Senhor em suas atividades profissionais e empresariais? Como isso se manifesta na prática? Boa noite, Oséias.
Então, quando você falou esse texto, Hum, eu entendi mesmo como sendo direcionado por Deus para a gente falar sobre esse texto, porque é um texto que eu medito muito nesse texto. É um texto que eu tenho assim muito guardado no meu coração e eu medito muito nele de verdade. Então, quando você falou esse texto, eu falei, nossa, é esse. Eu tinha até outra coisa em mente para a gente falar, né? Até mencionei com você, sim. mas eu falei, não, vai ser esse. Porque consagrar ao Senhor tudo que você faz, né? Eu entendo que isso se dá na prática de você consagrar a totalidade da sua vida, né? Na versão que eu tenho aqui, que é NVI, fala consagra ao Senhor tudo que você faz, né? Sim. Então, é tudo. É entender que a gente não tem uma vida que seja recortada, né? Uma vida, eu tenho a minha vida profissional, a minha vida espiritual, a minha vida familiar. Não, nossa vida é uma só, né? E a gente tem que consagrar toda a nossa vida ao Senhor. E esse é o nosso desafio diário, né? E na prática, como que funciona isso? Tem alguma orientação que você possa nos É, dar? Alguma situação que você passou? sim, nos negócios, eu acho que são nos pequenos detalhes, na verdade, né? No seu dia a dia, nos seus relacionamentos, né? No seu relacionamento com como que você trata as pessoas, como que você trata ali os seus funcionários, como que você trata os seus clientes, seus fornecedores. Então, eu acho que é no dia a dia mesmo que isso vai se manifestando, né? Você vai mostrando ali que diferença em você. Essa diferença é Cristo, né? Então, é por aí. Quando você falou de dividir, né, vida profissional, pessoal, eu costumo dizer é o seguinte, a nossa vida ela não está em gavetas, né? Sim, A vida esposa, a vida mãe, a vida empresária, a vida professora, a vida, né, não está dessa forma. Nós somos único e uma coisa está interligada à outra. No entanto, que se eu não estou bem em uma determinada área, em uma determinada situação, isso acaba envolvendo toda a minha vida, né? Então a importância de consagrar tudo. Aí, quando você falou NVI, foi a mesma versão que eu peguei, né? Fala tudo, um todo, um total, né? Então consagre a sua vida como um todo ao Senhor. Isso é muito importante para nós. sim. E principalmente na vida profissional, né? Porque eu acho que é onde são os nossos maiores desafios. Porque no nosso relacionamento, a gente tem os desafios familiares, né? Mas no Sim. nosso relacionamento, assim, de igreja, as coisas se dão de uma forma mais fácil. Mas quando você sai dali, é que se torna o seu maior desafio, né? Você evidenciar Cristo ali através das suas atitudes, né? Eu acho que é aí que é o maior desafio. E, e ali no convívio, né, profissional, principalmente você no seu caso, você tem contato com várias pessoas, né? É não só ali os funcionários, os clientes, fornecedores. Então, assim, muitas pessoas você vai ter contato, então você vai lidar de uma forma totalmente diferente em uma determinada situação, como você mesmo mencionou. No seio da família, você senta, conversa, né? Você vê hoje, você vê amanhã. Talvez o cliente não é dessa forma, né? Você está vendo hoje, talvez você não vê amanhã ou alguma coisa nesse sentido. Então, a importância de lidar com as pessoas, né? De saber lidar com as pessoas e principalmente nós que somos cristãos, né? Às vezes observamos assim, poxa, estou aqui quietinha no meu canto, não estou sendo observada. É um É engano, verdade. né? Onde nós estamos sendo observadas por alguém em todo momento. Então, assim, quando você é cristã, como que você se comporta, como que você age como cristã? Então, realmente, nós estamos sendo observadas em todos os momentos. Sim. E os desafios são muito grandes, né? Sim, Eu acho que a gente conta, né, com o direcionamento do Espírito Santo sempre, né? Porque existem situações em que você às vezes não sabe mesmo como se portar, né? Porque se você olhar pelo olhar humano, né, você teria que tomar determinada atitude, mas à luz daquilo que o Senhor quer de nós, à luz daquilo que o Espírito Santo nos guia, às vezes você toma um posicionamento totalmente diferente, que aos olhos das outras pessoas você pode ser visto até como uma pessoa boa, uma pessoa, né? Mas a gente sabe, tem a convicção, né, de que a gente está fazendo aquilo que agrada a Deus, aquilo que é a vontade de Deus. verdade. E é muito importante esse nosso exemplo onde nós estamos, né? Uma
outra perguntinha aqui para você. Qual é a importância do temor ao Senhor ao tomar decisões nos negócios? Você pode compartilhar uma situação em que você optou pelo caminho correto, mas que fosse desafiador por temor a Deus? Posso. Acredito que sim. Eu acho que lá em Provérbios mesmo fala, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Então, eu acho que o principal que a gente tem que ter é isso, para tomar qualquer decisão na nossa vida, né? É o temor ao Senhor. Sim. De desafio que eu posso falar que a gente teve, assim, muito grande com essa questão de se posicionar da maneira que a gente entendeu que era aquilo que Deus queria que a gente fizesse, foi mesmo, eu acho que no período da abertura da loja, né? Porque a gente passou um grande período trabalhando em casa, não falei sobre isso, né? Mas um pouquinho ainda, mas a gente começou vendendo doces em casa e ali mesmo a gente teve um crescimento que eu falo assim também que, como tudo na nossa vida, é a mão de Deus, então a gente via cada dia a mão de Deus agindo e a gente ia ganhando mais clientes, né? Mesmo a gente morando num local um pouquinho mais distante dos nossos clientes, os clientes iam até nós. Então, eu sempre falo que assim, a mão de Deus nos guiou em todos esses momentos, né? E quando a gente teve o desafio de abrir a loja, a gente abriu em outubro de 2022, né? Que a gente veio para o centro de Bacaxá e abriu o nosso ateliê. Eu acho que foi quando a gente passou de. A gente deu aquele passo de deixar de ser MEI e passar a ser microempresa. Eu acho que para mim foi um desafio muito grande, porque a gente já sabia, assim, que a gente já não era mais MEI, a gente já não estava mais enquadrado, né, como MEI. E aí, só que, assim, os desafios mudam completamente, né, para você passar de uma escadinha, né? Então, a gente estava ali no conforto de estar dentro da nossa casa trabalhando e de trabalhar como MEI. E aí, do nada, isso mudou, né? A gente passou para um novo lugar, para um ateliê onde tinha um atendimento ao público, e a gente também teve que optar por desenquadrar, de deixar de ser MEI e virar uma microempresa. Então, isso para a gente foi um desafio muito grande, porque a gente poderia muito bem optar por continuar levando ali como MEI, né? Só que a gente já sabia, a gente já sabia que a gente não estava mais enquadrado ali com o faturamento de MEI. Então a gente até tentou determinado período, vamos dividir, fazer um MEI para o meu esposo, que hoje já trabalha comigo, né, também. Então, a nossa família hoje, a nossa renda totalmente vem da confeitaria. E aí a gente ainda pensou, vamos dividir, vamos fazer um MEI para um MEI para outro, a gente divide as contas e vê se vai bater. Só que no final o negócio não estava mais batendo, a gente já viu que não Isso tinha mais como. você fala na parte burocrática, né? Mas e na parte operacional, eu acredito que foi uma mudança totalmente diferente. Você saiu da sua casa, Sim. como você falou, do conforto, um lugar que você já estava acostumado, e você teve que colocar mais pessoas Uhum. para trabalhar com você, né? Tem esse detalhe, o operacional. Aí a gente teve que passar para a microempresa, que a gente tem obrigações muito maiores, né? Sim. Questão de imposto, questão de funcionários, registrar os funcionários, fazer tudo certinho. Então, isso para a gente foi um desafio muito grande. E é só Deus mesmo. Até hoje, até hoje o desafio está grande, né? Mas a gente crê que Deus vai continuar conduzindo. E aí você entende a questão do temor ao Senhor, né? Eu acredito que você não saiu da sua casa sem uma direção, sem uma orientação, sem orar, né? E simplesmente foi. Isso no lado espiritual, aí também no lado burocrático, no lado da gestão também tem que ter um planejamento, né? Tudo ali direcionado. E aí a gente entende que uma coisa está ligada à outra, né? Nossa vida Sim. espiritual, nossa vida física. Então, assim, é o que você falou, nós somos únicas, né? Ali nós não temos que separar profissional, pessoal. É uma coisa só. Então, assim, é os desafios burocráticos, que é muito grande, né? E a gente sabe que hoje no Brasil, essa questão de imposto, principalmente para os pequenos empresários, é um desafio muito Para grande. Aí vem quem a questão quer, da né? gestão.
Sim, a gestão, a parte de gestão burocrática, a gestão administrativa e a gestão de pessoas, né? Então, assim, uma coisa está interligada à outra, são desafios, mas assim, que Deus te sustentou, te orientou e hoje você está mais de um ano, né? Já no centro. Então, assim, Deus te direcionou e vocês estão ali, né? Graças a Deus. Louvado seja Deus por isso. Eu Sim. lembro que teve oração, Teve teve show, oração. não teve muita coisa. E quais são os desafios específicos que os líderes enfrentam ao aplicar princípios cristãos em um ambiente empresarial ou profissional? Você enfrenta algum desse desafio ali no seu dia a dia, né? Pelo fato de você ter ali os seus princípios cristãos, como que funciona isso daí? Então, tem a ver um pouquinho com isso que eu falei, né? Porque tem sempre o famoso, né? O jeitinho brasileiro, que infelizmente a gente levou esse nome aí, né? Então, às vezes, as pessoas tentam driblar aquilo que é o correto, né? E a gente tem que estar sempre ligado, porque senão a gente, sem perceber, a gente acaba também se deixando levar, né? Então a gente tem que estar sempre pedindo mesmo, debaixo da orientação do Senhor, para poder tomar as decisões corretas, né? Pensar se aquilo vai de fato honrar a Deus, glorificar a Deus, pensar se aquilo que a gente está fazendo é o correto, porque o tempo todo tem pessoas tentando nos mostrar que aquilo que é errado não é tão errado assim, né? Não tem problema, é só, não tem nada a ver isso. Mas a gente tem que estar sempre atento. Essa questão do jeitinho brasileiro, infelizmente, né? Nós somos conhecidos aí como o país do jeitinho. Felizmente, sim. Principalmente eu penso que na questão ali burocrática, na questão de impostos, como você falou, né? Então, essa questão de se posicionar e, beleza, vai pagar imposto. Ok, mas são esses impostos que são investidos, né, no país. Então, assim, se eu faço a minha parte, amém, nas questões jurídicas, nas questões burocráticas, mas para nós cristãs isso interfere muito, né, na nossa vida espiritual. E como você falou, a questão do exemplo, né, liderar pelo exemplo. E eu acredito que você ali acaba sendo um exemplo, né, para as meninas que trabalham para você, para as pessoas que trabalham para você e até mesmo para os seus clientes, Sim. né? E aí eu me lembrei aqui agora que 2 anos consecutivos, se eu não me engano, você ganhou aqui na cidade o prêmio de melhor, né? Melhor confeitaria. Sim. Conta aí um pouquinho sobre isso. A mão de Deus. Não tem nem explicação, assim. No primeiro ano, acho que foi 2021, a gente ganhou como o melhor delivery, né, de doces. E 2022 a gente ganhou como melhor confeitaria, né? Uma premiação que tem aqui na cidade para os melhores do ano, né? Então essa premiação ela premia os pequenos empreendedores, né, da cidade e nós conseguimos aí nesses 2 anos consecutivos, mas eu falo é porque assim é uma coisa inexplicável mesmo, só pode ser a mão de Deus, né? Igual eu falo lá no começo, a gente morava muito distante, a gente morava lá, né, no Alvorada e assim, totalmente distante dos nossos clientes. A maioria dos nossos clientes eram pro lado de cá, de Bacaxá, Saquarema. Tem também uma clientela ali, mas a maioria dos nossos clientes vinha de fora. Então, é uma coisa assim que aos olhos humanos não tem muita explicação, né? A pessoa lá afastadinha de todo mundo e conseguir ter esse reconhecimento, né? Então, eu acho que é a mão de Deus mesmo. E fidelização dos clientes também, né? Porque você está ali concorrendo a um prêmio, você precisava de votações, então você percebeu que realmente o cliente ele te favoreceu nesse sentido, né? Então entende-se que, poxa, os bolos, os doces da Mari são os melhores, eu preciso votar. Sim. Essa semana eu falei assim pro Davi, tá chegando, né, Davi, seu aniversário, quem sabe a gente vai fazer na escola. Aí eu falei assim, quem é mesmo que vai fazer o bolo? Ele, tia Mari. Então, assim, até os pequenininhos, né, de 4, 5 anos, eles já É, entendem ali que o doce é gostoso mesmo. Teve uma quarta-feira que ele, mas bem que eu queria um docinho, né? Eu falei, então vamos pedir um doce. Onde que a gente vai comprar esse doce? E ele, na Tia Mari.
Só que quando o rapaz chegou, até que eu brinquei com o Odaí, ele estava esperando o Odaí, né, trazer esse doce para ele. Sim. Eu falei, não. Aí quando ele abriu o portão, aí ele, cadê o tio Oda? Eu falei assim, não, meu amor, o tio Oda está trabalhando e tem esse moço que veio trazer o doce para você. Aí eu deixei ele receber, Uhum. abrir, deixei ele fazer tudo, né? E aí foi aquele vídeo que eu mandei para você. Mas Sim. assim, a questão de, independente de onde a pessoa está distante do centro ou lá, o contrário, né? É de ter a fidelidade de comprar ali com você, de ter a fidelidade de votar, né? E você acabou ganhando aí, Oséias, ó, melhor da região. E você acabou ganhando esse prêmio, né? Que eu vejo como também um marketing, né? Porque quando você é divulgada ali como uma das melhores, as outras pessoas vai ter o interesse em querer saber, Conhecer. poxa, quem é Mário? Que doce é esse? Vamos lá, né? Conhecer, isso é muito importante, né? Principalmente para os pequenos empresários, né? Aqui da cidade, da região. Eu vejo como uma oportunidade de crescimento também através dessas premiações. Sim, com certeza. E como você equilibra, né, a liderança pelo exemplo com a necessidade de delegar responsabilidades dentro da sua empresa? Como é que funciona essa parte aí de liderar e ao mesmo tempo também delegar? Porque antes, na sua casa, eu acredito que você fazia tudo ali sozinha, né? É. Hoje não. Você já saiu ali do primeiro degrau, já está no segundo. E como que funciona essa organização aí de delegar as atividades? Na verdade, em casa, um período eu fazia as coisas sozinha, mas já chegou um período estando em casa mesmo que eu já não conseguia mais dar conta de fazer as coisas sozinha. Então, durante um bom tempo do período que a gente trabalhou em casa, a gente teve gente auxiliando a gente já lá, né? Só que era uma coisa mais informal ainda, né? Mas a gente já teve pessoas ali trabalhando com a gente em casa mesmo, que era, na verdade, num cômodo na frente da minha casa, né? Não era dentro da minha casa, era ali no terreno, era um cômodo na frente que a gente produzia os doces. Então, ali chegou um período que a gente já precisou de ter alguém para ajudar. Mas quando a gente abriu o ateliê, isso aumentou muito mais, né? Porque já mudou completamente o nosso público, porque o público já ia até nós ali para buscar o doce, que é o que acontece hoje, né? As pessoas passam ali e vão lá retirar o doce, que lá a gente não tinha isso, a gente trabalhava só com delivery, então não tinha praticamente o atendimento presencial ao público, apesar de lá no nosso ateliê a gente não tem espaço para consumo, mas a gente não tinha atendimento direto ao público, ainda. A gente não tinha atendimento direto ao público que a gente tem hoje. Então, quando a gente veio para o ateliê, aí não teve jeito, né? A gente teve que aprender na marra, porque para mim é muito difícil. Você sabe disso, a questão de delegar. Várias vezes você já falou para mim, né? Isso que tem que dividir, eu não consigo fazer tudo, mas eu É tenho muito bonito. medo. Eu sempre falava para você, cria os processos, vai crescer, E cria os processos. agora eu tô indo meio que na marra, né? Tipo assim, então é desse jeito. Mas não é fácil você passar tudo para outras pessoas, assim, você meio que entrega, mas fica segurando um pouquinho, né? Mas é uma caminhada. Eu creio que a gente está nessa caminhada aí de aprender a delegar algumas funções. Lá hoje a gente já tem uma pessoa que trabalha na produção de montagem, tem duas pessoas que trabalham na produção de cozinha. Então, por exemplo, essa parte assim, de produção de massa, recheio, essa eu já consegui delegar de vez, né? Aí a parte de produção de montagem, decoração de bolos ainda é comigo. A produção de docinhos de vitrine tem uma pessoa lá que auxilia, então que já praticamente faz quase tudo, né? Sim. Então eu tenho aprendido a delegar e é muito importante porque apesar de você ter que saber um pouquinho de cada coisa, vai chegar um momento que você não consegue fazer tudo, não tem como. Vai chegar um E momento que você vai ter que ter alguém para fazer a sua função e você ter que ali só cuidar mesmo da gestão, da administração ali, é, né? sim, E é assim que a gente cresce, é verdade. saindo um pouquinho ali do operacional, indo mais ali para o estratégico. E aí, falando um pouquinho dessa questão de delegar, entra na pergunta: como você gerencia seu tempo
e mantenha um equilíbrio saudável entre sua vida pessoal, espiritual e profissional. Porque até agora você falou um pouquinho do espiritual, você falou um pouquinho do profissional e a sua vida pessoal. Como é que você consegue equilibrar, ter esse cuidado, né, com a gestão de tempo e encaixar todas as agendas ali, tudo que você tem que fazer? Então, na verdade, eu tô nesse processo, né? Não vou falar para você como que eu faço, porque eu estou aprendendo ainda a lidar com isso tudo. Porque quando você é dono de um pequeno negócio, realmente isso consome muito da sua mente, né? Então, agora eu estou começando a conseguir separar as coisas. Eu até falei, né, que entender que eu não sou a minha empresa, né? Eu não sou a Doçuras da Mari, eu sou a Mari, né? Então, a Doçuras da Mari é algo separado ali. E eu tenho que aprender a fazer essa separação. Eu estou aprendendo agora, igual você falou, na marra, né? Estou aprendendo na marra, porque eu passei por um período bem complicado de quase passar aí por um burnout. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que é um transtorno que é como se fosse um esgotamento mesmo profissional, onde a pessoa só consegue pensar naquilo ali o tempo todo, a pessoa não desliga nem um minuto, e aquilo ali acaba trazendo vários problemas de saúde, né, psicológicos, e eu cheguei a passar por isso. Então, assim, eu tive mesmo que pisar no freio, entender que eu tenho que separar as coisas, entender que eu tenho que ter um tempo para minha família, entender que eu tenho que ter um tempo para mim, porque se eu não estiver bem, eu não tenho como cuidar da empresa que Deus colocou nas minhas mãos para administrar. Então, é um desafio diário, mas eu confesso assim que isso é uma coisa que eu estou começando a aprender e colocar em prática agora. O dia a dia, né? Você vai vendo ali a necessidade, preciso aprender isso, preciso aprender um pouquinho daquilo, e aos poucos você consegue gerenciar, né? Tudo isso daí. Sim. Qual é o papel da fé e da confiança em Deus na jornada empresarial? Como isso influencia sua abordagem para enfrentar desafios e adversidades? Eu acho que a fé é o principal, né? Aquilo que nos faz acordar todos os dias e ir à luta, né? Porque, assim, a gente que vive de um pequeno negócio, a gente não tem nada certo, assim, né? A gente não sabe como vai ser o nosso dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai vender o suficiente amanhã para pagar as contas, para pagar os funcionários, para pagar os impostos. Então é tudo pela fé mesmo, é um passo de fé que a gente vai dando a cada dia e contando com a ajuda de Deus, porque os desafios são grandes mesmo. Mas é no dia a dia. Fé, a certeza. Ter certeza. A gente vai Como você pratica? confiando Ah, que Deus está conduzindo, sim. né? É o que Como você pratica a integridade e a justiça nos negócios, especialmente em situações onde poderia ser tentado a seguir práticas menos éticas para alcançar o sucesso? repete, por favor. Cortou para você? Ó, como você pratica a integridade e a justiça nos negócios, especialmente em situações onde poderia ser tentado a seguir práticas menos éticas para alcançar o sucesso. Eu acho que tem a ver um pouco com aquilo que a gente falou lá no comecinho, né? Que é você buscar fazer aquilo que é correto, primeiramente diante de Deus e também diante dos homens, né? Então, eu poderia muito bem escolher ficar quietinha ali como MEI, não vou desenquadrar, vou continuar sendo MEI, vou sonegar aqui o valorzinho que está entrando, eu falo que está entrando menos. É, escolher não registrar os meus funcionários, viver na ilegalidade, mas é o passo de fé que a gente dá, né? De tentar fazer aquilo que é o correto.
mas é muito desafiador. E a questão da ética, ela entra em várias situações, né? Não só ali nos negócios, mas também na vida pessoal, Sim, em, né, está envolvida em várias situações nas nossas vidas e é uma coisa que nos, como é que eu posso dizer, que nos separa do mundo, né? Porque as pessoas que estão no mundo, para alcançar o sucesso, elas podem fazer de tudo. E aí entra aquilo que nós falamos lá atrás, a questão de exemplo, de ser cristã, como que eu vou agir? E às vezes você fala, não, vou fazer dessa forma porque ninguém está vendo, né? Mas a gente tem certeza que tem um Deus ele Deus. está aí, Deus está vendo, Deus ele está olhando. E aí entra a questão do temor que Eu ia você falar, falou antes, né? você tirou a palavra da minha boca, eu ia falar isso. Aí entra a questão do temor ao Senhor, né? Sim, entra realmente aí a questão do temor. Se eu temo ao Senhor, né? Se Ele é meu Deus e os vários princípios que eu tenho ali cristãos, então eu não posso ir por esse caminho, né? Eu vou trilhar esse caminho aqui e vou ter certeza, eu vou ter fé, como você falou, mencionou agora há pouco, de que Ele vai me direcionar e de que já deu tudo certo. E é um degrau por dia, um degrau por vez, né? Você falou, antes eu era MEI, trabalhava na minha casa, já fui para o centro. Então, assim, você vê realmente a mão de Deus te direcionando e te conduzindo naquilo que Ele tem para você, que é o melhor, que é o propósito, né? Eu falo que é adoçar a Sim. vida das pessoas através do bolo, do doce ali. E também a questão de ter funcionários, né? Você está ali também contribuindo com isso, né? As Sim. pessoas terem um emprego. Isso também é gratificante, é importante. É desafiador, mas é muito gratificante Sim. mesmo. E falando um pouquinho do ambiente, né, de trabalho, como você promove um ambiente de trabalho baseado em valores cristãos, promovendo o respeito, a colaboração e o cuidado mútuo entre seus funcionários? Como que funciona isso daí? Sabe? Davi, É. ajudante. Então, lá eu falo assim, todo mundo que passou pelo processo de conversar com a gente para poder entrar, né, e trabalhar ali com a gente sempre fala que lá é um lugar de paz. Então, para todo mundo que já foi lá fazer entrevista, a primeira coisa que eu falo, ó, aqui a gente é um lugar de paz, a gente não é um ambiente que a gente gosta de briga, de discussão, de contenda, a gente é um lugar aqui de paz. E é isso que a gente busca lá, né? Apesar de, às vezes, sempre tem, né, os desafios diários, né? Porque são pessoas diferentes, personalidades diferentes ali, você lidando. Mas a gente tenta sempre promover um ambiente de paz, um ambiente de respeito, de entender ali que você não está lidando com robôs, que você está lidando ali com pessoas que têm também seus sentimentos, né? E é isso. É desafiador, né? Como eu já falei em outras lives anteriores. Lidar com pessoas não é fácil. Não. E no ambiente de trabalho, né, é desafiador mesmo. Então, assim, estudar um pouquinho, né, sobre gestão de pessoas, entender que o outro também é ser humano, ter empatia de que às vezes não tá bem, às vezes está passando por alguma situação e respirar fundo, né? Porque às vezes você quer ir naquele impulso de tomar aquela decisão, você para, não, espera um pouquinho, respira, como que eu devo agir de forma calma, serena, tranquila, né? Baseado ali na direção, na luz de Deus. Isso, liderar para mim é um desafio muito grande, porque eu sei que você tem determinados momentos em que você tem que repreender, corrigir. E isso para mim é uma coisa muito difícil, é uma coisa que eu tenho que trabalhar. Eu peço todos os dias para Deus me ajudar, me dar sabedoria. Graças a Deus que eu tenho meu esposo que trabalha comigo e hoje a gente equilibra um pouco as coisas, né? Naquilo que falta em mim, ele consegue administrar. Mas eu preciso, sim, muito mesmo do direcionamento de Deus nessa parte, porque eu tenho muita dificuldade com isso, de você corrigir,
de você falar não. Então, isso é uma coisa que eu tô agora, nesse momento da minha vida, que eu tô começando a conseguir exercitar, com a graça de Deus. Mas Muito difícil. consegue. Você consegue. Ó, nós vamos para a última pergunta. Uhum. Eu queria saber se alguém aí tem alguma pergunta para fazer para Mari. Pode colocar aqui nos comentários que a gente vai ler aqui, tá bom? Mari, a última perguntinha, tá? Nós já estamos praticamente ali finalizando. Como você vê o sucesso nos negócios à luz dos princípios cristãos? E como você define sucesso e como isso se diferencia das perspectivas convencionais de sucesso empresarial? Qualquer coisa eu faço uma pergunta de cada vez. Eu acho que isso na visão geral assim do mundo é você ser reconhecido, né? É, é você conseguir ter um patamar financeiro elevado, né? Mas no meu entender, assim, eu acho que o sucesso é você conseguir honrar a Deus em tudo que você faz, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos e conseguir se posicionar de maneira que honre a Deus, agradar a Deus. Eu acho que é o mais importante. Eu acho que fazendo isso, todas as outras coisas que a gente necessita, né, elas vêm, assim. Eu acho que o principal para mim é de você ser bem sucedido é você ter a certeza no seu coração de que você está seguindo aquele caminho que foi direcionado por Deus, fazendo aquilo que agrada a Deus. Então, porque às vezes você vai por outros caminhos que aos seus olhos até parecem que vão trazer satisfação, contentamento, mas na verdade isso quem nos dá é Deus mesmo. Sim. E sucesso também é você fazer aquilo que você gosta, né? Uhum, É você fazer com amor, né? Aquilo que sim. você. O seu trabalho, se dedicar com amor. E hoje, você olhando toda a sua história, né, de vida, a sua trajetória, você entende que você está no lugar certo com a Doçuras da Mari, na sua vida profissional. Você faria um outro caminho, teria feito uma outra faculdade, estaria em algum outro negócio? Como que funciona isso para você? Como que você pensa hoje com relação a isso? Então, em determinados momentos da vida empreendedora, tem momentos que a gente pensa, o que eu estou fazendo aqui? Isso não é para mim, né? Mas eu entendo claramente que Deus nos direcionou até aqui, que a gente está no lugar que deveria estar sim. Hoje, igual eu falei, né? O meu esposo já. A gente trabalha juntos, então acho que isso é uma bênção muito grande, né? Ele saiu do emprego dele e se juntou à Doçura da Mar, então é uma empresa familiar. E eu creio que a gente está no lugar certo, sim. E planos e projetos? Como que você vê a Doçuras da Mari daqui 2 anos, daqui 5 anos? O que você espera? Planos nós temos, planos de, se for da vontade de Deus, estruturar tudo primeiro para crescer. Mas eu lembro muito que no comecinho você orientou muito a gente sobre isso, né? A questão de você estruturar. Estruturar para crescer, né? E hoje eu ainda vejo que a gente ainda precisa, antes de dar alguns passos para avançar, como a gente gostaria de ter talvez um espaço onde as pessoas pudessem ir, sentar, tomar um café. Eu acho que a gente precisa ainda estruturar algumas coisas para poder dar esse passo. Eu até falo, converso assim com as minhas sobrinhas, eu falo que hoje eu não tenho ainda estrutura, eu acho que nem psicológica e nem ali estrutura mesmo, né, de atendimento, de tudo que é necessário para dar esse passo. Mas eu já creio que a gente está nessa caminhada. Ó, tem uma pergunta do Oséias. Eu já falei com você que seria um espaço bem interessante, né? Você chegar, pegar ali uma fatiazinha de cookie, que foi a última que eu pedi, um cafezinho, Sim, ter um cantinho ali específico, sentar, conversar, seria interessante isso. sim. Ó a pergunta. Mari, você já realizou uma parte do seu sonho, que era abrir um ateliê aqui em Bacaxá. Você tem em mente de algum dia poder ampliar?
Ah, mesma pergunta. Sim. Na verdade, a nossa ideia inicial, antes de ampliar para ter esse espaço de atendimento, é ter um espaço de produção maior, né? Sim, Onde a gente possa produzir com mais tranquilidade, que hoje o nosso espaço ali, ele ainda é pequenininho. Mas eu acho que eu creio, né, se Deus assim direcionar, que o próximo passo vai ser esse. Vai ser abrir primeiro um espaço maior para produção e aí depois a gente vai dando os outros passos. A sim. fábrica da A fábrica da Doçuras da Mari, que vai fazer entregas para todos os municípios aqui da região dos lagos, né? Quem sabe aí, estado do Rio de Janeiro, São Paulo e por aí vai. É franquia, alguma coisa do tipo aí. Mas um espaço. Ah, pastor, boa noite, pastor. Obrigada por estar nos visitando aqui. Mas assim, Mari, um espaço com local para a gente sentar e tomar um café sim, seria maravilhoso. é um sonho. Vamos continuar fazendo a nossa parte, né, e aguardando no Senhor. Isso aí. E alguma consideração final, alguma coisa que você queira passar para a gente, nos orientar? Fale aí alguma coisa de consideração final. De tudo que a gente falou aqui, né? Eu acho que o mais importante é a gente reconhecer que toda a nossa caminhada é 100% direcionada por Deus, né? Que nesse texto aí de Provérbios 16, ainda no versículo 1, fala isso: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Então, a gente sonha, a gente projeta, a gente faz planos, mas a gente sabe que a nossa vida é 100% direcionada por aquilo que o Senhor mandar, né? Então a gente pede a Ele esse discernimento, essa sabedoria para seguir os passos que Ele nos orientar. E nada melhor do que vivermos, né, os planos e os projetos que ele tem para as nossas vidas. É Sim, gratificante quando nós alinhamos, né, a vontade de Deus com a nossa vontade, mas também quando temos algum projeto que queima ali no nosso coração, eu entendo que é uma oportunidade, né, que Deus está nos sim, direcionando. Então, né, é, é buscar mais um pouquinho ao Senhor e entender, né, o projeto, consagrar ali os planos, os projetos ao Senhor, que Ele vai estar dando a direção. Amo sim. vocês, ó, Dorcas. Quem é Dorcas? Mamãe da Mari. Aqui, ó, quando vamos ter cursos da Mari? Então, Cris, já falei assim, por que não criar ali um YouTube, um canal no YouTube, para juntar a mulherada aí para fazer, ensinar a fazer bolo? É uma coisa que eu também tenho no meu coração. Um dia ter um espaço onde a gente possa ensinar, né? Eu gosto muito. Vai ser interessante. Sim. Um canal ali no YouTube, você fazendo aquelas aulas maravilhosas, ensinando, porque o cheirinho, quando a gente entra de doce, é maravilhoso. Uhum. Eu tô sempre... É maravilhoso. Mas é isso, Mari. É, ó, a vida com Jesus é doce, e com a doçuras da Mari também, Vivi. Ai, É, Vivi, a vida com Jesus é doce. E aí a Mari vem e traz doçuras da Mari. Bom, vamos aqui para o final, né, para a gente não se estender muito. Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por esse dia, por ter concedido, né, estarmos aqui falando um pouquinho da doçuras da Mari, um pouquinho da Mari, um pouquinho da palavra do Senhor, né, como você mesma falou, uma coisa está ligada à outra. É... Eu quero agradecer, tá, Mari, a Deus pela sua vida, por você ter se colocado à disposição para estarmos aqui nesse bate-papo. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue abençoando os seus planos, os seus projetos e que seja sempre para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Muito, muito obrigada. eu Ó, que Cris. agradeço a oportunidade. A Cris é uma figura. Eu agradeço também a oportunidade. Para mim é um desafio grande também esse momento aqui, né? O coração estava assim, ó, quase saindo pela boca.
Mas graças a Deus colocou pessoas aqui que a gente já ama e já tá junto sempre, né? Então acho que facilitou um pouquinho aí. Deus abençoe seus planos, filhota. E pensando em todo mundo que veio nas lives, né? Até agora, todas eram a primeira vez que faria live. É, Né? então. Semana que vem, na próxima semana, nós vamos ter mais 2 pessoas com live, né? 2 professoras, uma delas é a Sabrina, que vai estar aqui com a gente também. Primeiramente veio ali os de casa, né? Usamos ali todos os talentos ali da nossa igreja, a Janaína, a irmã Dorcas, você. Então, assim, eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, pela vida da nossa igreja, nosso pastor que esteve aqui, ou está, ainda não sei, né? Mas, assim, é gratificante quando a gente fala da palavra do Senhor. Em março, né, mês das mulheres, nós vamos trazer aí 4 mulheres com pregações. E aí, dia 28 de março, nós temos uma data em aberto e eu quero aqui já ao vivo e a cores Olha só. fazer o convite para Mari trazer uma palavra no mês de março. Gente, o que vocês acham? Mariana ministrando a palavra do Senhor, mês de março, mês internacional das mulheres. Ela não tem. Ó, tô de rosa. Convite ao vivo. É. Vamos orar para Deus confirmar. Eu apoio. Aqui, o Oséias. Vai ser o mozinho seu, Oséias, que vai estar aqui. Um amorzinho. É o mozinho. Então tá, Mari, faz uma oração, né, pra gente estar encerrando. Pessoal, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Eu não vou citar nomes, mas agradeço, né, por vocês terem disponibilizado esse tempinho para estar aqui com a gente. Que Deus abençoe grandemente cada uma de vocês, cada um de vocês, abençoe o lar de vocês. E eu vi que Jéssica colocou uma mensagem aqui, nós não lemos, Mari. Deixa eu só procurar a mensagem da Jéssica. Não estou encontrando, não, mas pera. Aqui, encontrei. Ela colocou assim, ó, Mari, pessoa que é um exemplo do que é ser líder, trabalhadora e que põe amor em tudo que faz. A Jéssica mora no meu coração demais. Ó, ela até mandou o coraçãozinho rosa aí, simbolizando o mês de março, dia 28 de março, o convite. Mas pode encerrar aí com uma oração. Quero agradecer também, antes de orar, quero agradecer a você também pela confiança, né, pela oportunidade e pedir ao Senhor Jesus que Ele continue te capacitando, né, nessa caminhada aí. Eu sei que tem sido desafiadora também, né, mas eu creio que você tem seguido aí o seu propósito, né, aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, eu desejo que Ele continue te capacitando, que você, esse projeto aí possa crescer cada vez mais para a honra e glória do Senhor também, tá bom? Você também tem sido um instrumento, eu creio que na vida de muitas pessoas, com E certeza. você também toca no meu coração. Vamos orar então? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos permitiu ter esse momento aqui tão agradável, Senhor, na tua presença. Muito obrigada por poder testemunhar, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Deus. Porque nós sabemos, ó Pai, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, vem do Senhor, ó Deus. Não é por nossas forças, não é por nossos méritos, mas é pela mão do Senhor agindo em nós. E nós queremos te agradecer, Senhor, por esse momento aqui, poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pela vida da Rose, que o Senhor continue abençoando ela poderosamente. Obrigado pela vida de cada um que participou aqui conosco, Senhor, e que a tua palavra, Senhor, alcance cada coração, Senhor, e encontre lugar em cada coração, Senhor, que necessita, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada por tudo. Nos dê uma noite de paz em tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Amém. Muito obrigada, Mari. Que Deus abençoe. Continue de Obrigada bem. pela oportunidade. Vou convidar não, Oséias. O pastor já está convidado. Estou aguardando só a resposta dele. Oséias colocou aqui, ó. Convida o pastor também. Já É está bom. convidado. Mari, obrigada, tá? Eu agradeço. Pessoal, boa noite. Um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Dê uma noite de sono, de paz maravilhosa. Que Deus continue cuidando de cada um de vocês e abençoando o lar de vocês. Beijos.